Boa tarde, meu nome é José Vitor Silva, popularmente conhecido como Mestre Mucambo. Eu sou mestre de capoeira e faço um trabalho cultural com o Museu Afro Irmãos do Quilombo. Então eu queria estar falando um pouquinho a respeito da consciência cultural, do trabalho que a gente faz sobre a cultura, sobre a ancestralidade, a nossa busca para poder manter a cultura afro-brasileira, carregando um pouco daquilo de África que a gente ainda tem, certo? Eu acho muito importante a gente estar trabalhando essa consciência cultural pelo fato de que o nosso pertencimento é muito importante. O próprio eu de cada um de nós negro cobra essa interação cultural com a nossa ancestralidade. Para poder dar início a falar sobre a minha visão, o primeiro ponto para nós africanos é cumprimentar pedindo a bênção a cada um daquele que está assistindo. Porque quanto mais vezes a gente pede a bênção, mais a gente é um ser abençoado. Então a gente carrega a nossa cultura e a nossa fé, às vezes mal entendida por alguns. E a minha ancestralidade me ensinou o seguinte, que a sabedoria vem com as perguntas, porque o sábio não tem as maiores respostas, ele tem as grandes perguntas. Então, a partir do momento que a gente pergunta, a partir do momento que a gente se interessa por saber a respeito da cultura, a gente se torna um sábio, se torna bem informado, aprende a aceitar a diversidade num Brasil de múltiplas raças, né? Onde a gente tem uma diversidade muito grande de crença, de cultura. Então, muitas vezes, quando a gente vê de longe uma pessoa, a gente interpreta pelo que ele veste, pelo que ele carrega como cobertura na cabeça, cobrindo a coroa, conforme a gente diz, o colar que ele conduz no pescoço, o instrumento que ele toca, a cor da roupa que ele veste. Porque, segundo a minha cultura, a gente não veste de fora para dentro, a gente veste para cobrir aquilo que tem dentro, para poder proteger aquilo que tem dentro. Mas essa roupa te deixa à vontade, essa roupa te deixa com energia boa, ela te transmite um bem-estar, as cores que você está vestindo te transmitem um bem-estar. Isso é uma soma, isso aí que torna a vida mais leve, torna tudo mais fácil. Essa é um dos fatores importantes. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente canta, o que a gente toca, tudo vem influenciado pela nossa ancestralidade. Porque a gente admira e se a gente não estiver fazendo, a gente fica sem o pertencimento. Porque a gente pertence àquilo e se não exerce, a gente se sente um carneiro fora da manada. Isso. Você poderia nos responder a importância da gente saber a nossa história, da onde que a gente veio, pelo menos o básico de quem e como chegamos até aqui, da simbologia da nossa cultura hoje? O nosso pertencimento é muito importante, a gente saber de onde veio, para a gente saber como se comportar, para a gente saber como ter uma explicação para dar o porquê do meu cabelo dessa forma, o porquê da minha orelha dessa forma, o porquê do meu nariz achatado. Porque quando a gente tem um conhecimento do pertencimento da gente, fica mais fácil da gente se aceitar e fica mais fácil da gente se explicar. Porque muitas vezes a gente se vê acuado, sem explicação, é onde a gente acaba falando o que não deve falar. A gente acaba falando errado
uma coisa que a gente deveria ter conhecimento. Então é muito importante a gente conhecer de que tribo a gente veio, o nosso pertencimento, o porquê. Um dos pontos que eu cito bastante é a respeito da fala. Quando a gente fala alguma coisa que pertence à nossa etnia, às vezes a gente é mal interpretado. Mas as pessoas, se tiver uma informação maior para estar esclarecendo, ele não se sente envergonhado de defender a sua raça, a sua cor, a sua etnia, o seu dialeto. Eu acho importante isso aí, esse conhecimento é muito importante. Mestre, como a gente consegue preservar a nossa cultura viva? Para que a gente preserve a nossa cultura viva, a gente não pode se envergonhar da nossa ancestralidade. Se o nosso ancestral passou por uma situação de escravizado, a gente não pode ignorar essa situação de escravizado que foi vivida como se fosse uma coisa sem valor. O sofrimento nos ensinou muito, o sofrimento nos fortaleceu. E se hoje a gente tem conhecimento, fica mais fácil da gente se proteger para que isso não aconteça disfarçadamente de outra forma. Porque às vezes a gente não é escravo de uma coisa, passa a ser escravo de outra por desinformação. Como que você acha que a gente tem que lidar, se manter forte, para suportar o preconceito, a repulsa, que sempre tem as críticas, sempre tem alguém para tentar nos oprimir? Como ser forte nessas horas? Eu acredito que a maior força que a gente tem é o conhecimento. Segundo, é não se importar com o pré-conceito. Porque se é um pré-conceito, é um conceito antecipado, é um conceito sem fundamento. E quando a pessoa tem um conceito a meu respeito sem fundamento nenhum, não tem por que eu me sentir ofendido. Então não me ofendo, eu me sinto valorizado, eu me sinto maior. Que eu passo a me sentir inferior a partir do momento que eu não me aceitar como diferente. A diferença não é um defeito. A diferença também é uma qualidade. Que o ouro é diferente do bronze, o bronze é diferente da prata, mas nós corremos direto atrás do ouro, né? Então, vamos nos sentir o ouro, independente da situação, independente do que o outro pense. E como você acha que a gente tem que levar a nossa história e nossa cultura à frente? Como continuar eternizando as nossas raízes, as nossas culturas mais viscerais? Aceitando a ideia dos antepassados, que sempre foi de unir. Sempre unir aquelas pessoas que estão trabalhando em cima da história, que estão trabalhando em cima do conhecimento, não acreditando na primeira fonte que houve, porque existe inúmeras fontes equivocadas, existe inúmeras fontes, digo até mentirosas, para poder falar pra gente que tá tudo certo, que é desse jeito mesmo, que é bonitinho, é assim, que a nossa ancestralidade passou. Porque quando a gente vem dizer de ancestralidade, vem falar de passado, mas sem passado não existe presente. E sem um presente bem trabalhado, não vai existir um futuro melhor. O futuro melhor a gente tem que fazer ele agora. A gente tem que se valorizar, a gente tem que se conhecer, se identificar e se pertencer. A partir do momento que a gente conscientiza desse pertencimento e valoriza, independente do que o outro pensa, as coisas vão fluir. Beleza, não vai ter porquê. Enquanto o outro fala aleluia, diga axé. Enquanto o outro diga amém, você diz tudo certo. E valoriza. A gente tem que valorizar aquilo que nos traz uma energia boa. Porque acima de tudo tem que haver amor. Mas esse amor tem que partir de dentro, tem que ser uma coisa da gente. Se a gente se ama da maneira que é,
fica fácil da gente se valorizar. E se a gente se valoriza, o outro vai perceber esse valor. A gente não pode abaixar a cabeça. Por que você acha que, ou se você acha, ou se você não acha, qual que é a sua opinião sobre ficar na zona de conforto, sempre não buscar o conhecimento, ficar onde parado no tempo? Se a gente não busca conhecimento, cada vez que a gente omite, a gente fortalece aquele que grita. O silêncio amplia o grito do outro. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás, sempre buscando, porque se a gente imagina, tá bom para mim, e o que virá depois de mim? Eu só tô aqui hoje porque eu agradeço aqueles que vieram antes, aqueles que me deixaram essa herança, que me deixaram esse conhecimento, que me deixaram essa esperança de estar buscando e estar encontrando um vestígio aqui, outro ali, ia juntando e no final ter um montante. Hoje eu tenho mais de 1000 peças porque eu comecei muito cedo a correr atrás, muito cedo a preparar o futuro daqueles que virão. E como você enxerga ao comodismo da pessoa achar que a cultura não é importante? Por que você acha que leva a pessoa a achar isso? E qual é a realidade? Pensar que a gente conhecer a nossa cultura não é importante, isso nos leva à pergunta anterior que você fez, que é o comodismo. A partir do momento que eu acomodo e não corro atrás da minha cultura, eu estou abraçando a cultura do outro. E se eu devo adorar o ancestral do outro, por que não adorar o meu? Perfeito. Nós estamos fazendo esse relato para entender a consciência cultural e o quanto ela é importante. E o mestre, melhor que ninguém, tem esse conhecimento e essa sabedoria para nos dizer por que a gente tem que entender e valorizar a nossa cultura e também a cultura do outro, né? Não julgar a cultura do outro e principalmente ter conhecimento sobre quem somos, porque quem somos é o nosso conjunto de culturas, de história, não só o nosso corpo, né? Não só a fisiologia. Então, se fosse para você resumir, qual é a importância da cultura nas nossas vidas? A cultura, eu acredito que é tudo, porque o culto, ele está muito próximo do sábio, né? Então a gente tem que ter a resistência de correr atrás, de batalhar pelo conhecimento, de preservar a cultura e de planejar para que o futuro seja melhor para aqueles que virão. Porque os que vieram sofreram muito para poder manter a cultura deles. Aonde tudo era feitiço, aonde tudo era errado, aonde a coisa do preto não servia para nada, mas a gente tem que procurar melhorar, procurar valorizar a nossa cultura, porque a gente tem que pensar à frente. Quando eu quero pensar num bom queijo, eu tenho que preparar para mim ter um leite especial para mim estar fazendo um queijo de primeira. E para que eu esteja oferecendo um leite de primeira, eu preciso da saúde da vaca, e por aí vai. Perfeito. Com o mestre, a gente poderia falar sobre vários temas que ele saberia nos ensinar algo. Hoje, escolhemos a consciência cultural, que é o que nós vemos que precisa, né, mestre? As pessoas despertarem para entender a sua própria cultura, entender a importância e a necessidade. Você tem algum recado, algum conselho para quem está nos assistindo neste momento? O conselho que eu dou é que cada um corra atrás de preservar o que tem, de conhecer, de valorizar as pessoas mais velhas, porque eles têm um conhecimento. Eles são os preparadores do agora. Eles prepararam o agora. E para que a gente possa preparar o futuro, vamos entender como o nosso passado foi rico, como o nosso passado foi trabalhado, como o nosso passado foi importante para que o nosso hoje estivesse acontecendo e para que o futuro
possa ser uma coisa melhor. É tudo que eu desejo, é tudo que eu busco. Eu hoje já com 60 anos, um neto com 24 anos, então eu espero que quando ele tiver a minha idade, ele ainda continue preservando a cultura da ancestralidade negra, porque aconteça o que acontecer, nós não vamos conseguir deixar de ser negro. Então, que ao menos deixemos de ser preconceituosos, deixamos de ser acomodados de braços cruzados, porque o próprio Cristo morreu de braços abertos para tornar nossos dias melhores. Axé. E é ter orgulho, né? A gente tem que ter orgulho da nossa história, da nossa cultura, da nossa ancestralidade, da nossa família. A gente tem que ter orgulho de onde vimos, porque é isso que faz quem somos, né? É esse orgulho de pertencer a uma raça tão forte que nos torna uma raça fortalecida. Mestre, muito obrigado por esse relato e aguardem que mais pra frente traremos novamente o mestre nos dando uma aula, transmitindo seu conhecimento, sua sabedoria pra gente, pois ele tem muito a nos oferecer. Uma pessoa que viveu e vive intensamente e que de fato conheceu a vida, a realidade como ela é, né? E não é sempre doce, né? Tem as partes tristes, as partes difíceis, mas elas fazem parte do nosso presente, né, mestre? Com certeza, com certeza. Um axé enorme, muita força e luz a cada um. Que Oxalá abençoe.